Olá, esse é o canal Fluxo Filosófico e farei uma análise da obra O Estrangeiro, de Albert Camus. Posso resumir a história em apenas uma frase. Um homem é condenado porque o sol bate em seu rosto. Fim. Tô brincando. Albert Camus, filósofo, pensador e escritor franco-argelino, autor de O Estrangeiro, foi conhecido por refletir sobre o absurdo da existência humana e sobre o conflito entre nosso desejo de sentido e a indiferença do mundo. Ele não se via como um filósofo tradicional, mas como alguém atento à experiência concreta da vida. O Estrangeiro, publicado em 1942, foi um romance simples na forma, mas profundamente inquietante. Se trata de um homem que se recusa a fingir. Você já esteve num lugar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentiu completamente fora do mundo? Não triste, não com raiva, apenas deslocado. A mãe de Meursault morre, mas ele parece não se importar. É indiferente, não chora em seu enterro e até vai ao cinema com a namorada. Ele é condenado não pelo crime, mas por não fingir, por não agir como a sociedade esperava. O problema nunca foi a falta de sentimento, mas a falta de encenação. Ele não finge dor, não finge sentido. A sociedade não exige que você sinta, mas que pareça sentir. Quem não segue o roteiro vira ameaça. Mas nem todo mundo sente o mundo da mesma forma. O verdadeiro julgamento de Meursault não foi pelo crime que ele cometeu, e sim por não mentir, não fingir ser quem ele não era. E agora eu vou entrar num ponto que eu mencionei no início do vídeo. Quando a gente pensa nessa obra, a gente costuma focar no crime, no julgamento, na frieza de Meursault. Mas há um personagem silencioso que atravessa todo o livro: o sol. Desde o começo, o sol não aparece como algo poético ou acolhedor. Ele é excessivo, incômodo, quase agressivo. No velório da mãe, Meursault não está abalado emocionalmente. Ele está exausto pelo calor, pela luz, pelo suor. O corpo dele sente antes da consciência. Isso já diz muito sobre quem ele é. O sol não ilumina o sentido da vida, ele oprime, pesa, cansa. É como se o mundo se impusesse sobre o homem, indiferente ao que sentimos ou pensamos. E o sol não consola, o sol não explica, não moraliza, ele simplesmente está lá. Isso fica ainda mais evidente na cena do assassinato. Meursault não mata por ódio, vingança ou paixão. Ele mata porque o sol está insuportável, porque a luz reflete na lâmina da faca, porque o corpo chega a um limite. O disparo acontece quase como uma reação física, um reflexo, não como uma decisão moral. E é justamente isso que escandaliza a sociedade. No tribunal, não se julga apenas o crime, mas a incapacidade de Meursault de fingir sentimentos. E o sol, mais uma vez, está presente como testemunha muda desse absurdo. Um mundo que exige sentido, enquanto age sem nenhum.
Isso mostra como muitas vezes nossos comportamentos e reações não partem de um pressuposto racional, mas sim têm motivações irracionais. Em O Estrangeiro, o sol simboliza essa força impessoal da existência, aquilo que nos afeta, nos atravessa e muitas vezes decide por nós. Ele mostra que não somos senhores absolutos de nossas ações, que o corpo, o acaso e o mundo têm um peso enorme sobre o que fazemos. O fato de Meursault não acreditar em Deus também contribuiu para que fosse considerado culpado. Mas apesar de tudo isso que já foi dito aqui, há um aspecto que talvez poucos tenham notado ou refletido. Há uma relação entre o livro O Estrangeiro e o ensaio filosófico O Mito de Sísifo, do mesmo autor. Isso já é de conhecimento de muitos. Em O Mito de Sísifo, Camus propõe uma nova postura diante da vida. O filósofo defende a afirmação da vida em termos nietzschianos. Ele diz que a vida não tem um sentido absoluto ou eterno. A vida não tem sentido. E ao buscarmos um sentido, nos deparamos com um mundo indiferente. A isso ele chama de absurdo. Para ele, a principal questão da filosofia é se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. O suicídio físico não vale a pena, pois só temos garantia dessa vida terrena. Tampouco o suicídio filosófico, que seria negar a vida ao tentar preencher o vazio do absurdo com ideais e ilusões reconfortantes, promessas de paraíso além vida, ou dogmas e ideologias que prometem um futuro paraíso terreno em detrimento do agora. O caminho é reconhecer o absurdo, não negá-lo. A vida não ter um sentido pronto nos dá liberdade para criar nosso próprio significado e valores, ainda que impermanentes. Porém, para ele não basta reconhecer o absurdo. Após reconhecer o absurdo e se libertar da busca por um sentido, o próximo passo é a revolta, isto é, viver intensamente apesar do absurdo, ter gosto pela vida. O homem absurdo sabe que nada tem sentido último e justamente por isso se envolve mais e não menos. Para muitos, Meursault é o homem absurdo a que se refere Camus em O Mito de Sísifo. Mas essa conclusão talvez seja apressada. Meursault não vive com intensidade, vive por inércia. Não mente, mas também não escolhe. Ele vive de maneira indiferente. Para ele tanto faz. Tanto faz casar, tanto faz onde trabalha, tanto faz ir ou não ao enterro, tanto faz ajudar o vizinho com um histórico questionável, tanto faz se defender no tribunal. Isso não é revolta, é apatia. Só nos últimos momentos antes de sua execução que ele realmente se desespera e se arrepende de ter sido indiferente. Sua indiferença o faz aceitar a lógica do vizinho suspeito e a não lutar por si mesmo no julgamento. O absurdo não o condena, e sim sua passividade. Mesmo que o julgamento seja moralmente hipócrita, ele facilita sua própria queda ao não se defender como devia e ao abdicar de qualquer gesto de autoafirmação. Só em seus momentos finais, antes da execução, que ele se importa. Explode contra o capelão, rejeita definitivamente o consolo religioso e, por fim, aceitando o fim trágico já inevitável, deseja muitos espectadores hostis no espetáculo de sua execução. É nesse último instante que o homem absurdo aparece. Isso está perfeitamente alinhado com Sísifo descendo a montanha
e olhando para a pedra com lucidez. Não há esperança, não há redenção, mas há consciência intensa do instante final. Ele transforma a própria morte num último confronto com o absurdo.